A partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, que é santo, santo e santo, Deus grande e temível, Deus da aliança, Deus único e verdadeiro, além de ti não há outro. Todos os deuses que são feitos pelos homens não passam de uma mera invenção humana, sugestionada pelo próprio Satanás. Só há tu, ó Deus, só há o Senhor. E aqui estamos como teu povo congregado, teu povo que é pactuado contigo, atendendo a tua santa convocação no teu santo dia, para te prestar o culto devido, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, e também, ó Deus, pelo modo, pela forma como o Senhor mesmo ordenou na tua palavra. Que o Senhor venha abençoar o seu povo nessa manhã, como já tem feito, mas agora ainda mais, pela pregação da palavra. Que o teu Cristo seja anunciado aqui, o teu santo evangelho proclamado aos corações. Que o teu povo venha ser edificado, exortado e consolado. Que se há alguém aqui porventura que ainda não conhece a Cristo, que o teu Santo Espírito trabalhe nesse coração e traga à luz o evangelho, se este te pertence. Ó Deus, oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certamente você já ouviu falar de algumas doenças que possuem a capacidade de matar rapidamente. Existem várias dessas que são letais e são rápidas na sua atuação. A gente poderia citar os vírus, por exemplo. Nós passamos, não muito tempo, por uma pandemia que durante um período, a doença que surgiu, pelo menos em algumas pessoas, isso aconteceu, a morte foi rápida. Alguém que você conhecia há muito tempo, alguém que talvez fosse um parente seu, muito próximo a você, que você queria muito bem, e até um dia desse estava com você, mas aquele vírus, de tão rápido e letal, ceifou a vida daquela pessoa num instante, de maneira bem rápida. E não somente o Covid-19, assim como outras doenças também que nós conhecemos, são rápidas na sua atuação, letais, e num momento muito curto de tempo, aquela pessoa acaba padecendo.
No entanto, há doenças que são conhecidas por sua vagarosidade. Elas são mais lentas no seu processo de matar. Elas demoram mais tempo para consumar ali o seu desígnio, a sua finalidade, levando a vida daquela pessoa. Também poderíamos citar, e talvez você já esteja pensando em algumas doenças que assim são dessa natureza. Doenças, por exemplo, do coração, que a pessoa vai passando durante um bom tempo ali acumulando problemas cardíacos dentro do seu sistema e vai, com o tempo, aos poucos, já sofrendo as consequências disso, até que pode acontecer, num dado momento, e de certa forma, de repente, sofrer um infarto e acabar também vindo a falecer. Há várias doenças, meus irmãos, que são também mais vagarosas no seu processo até chegar à morte de uma pessoa. A semelhança de uma doença lenta, mas letal, é o pecado da idolatria. O pecado aqui exposto diante de nós nesse capítulo 32. Um pecado que, até ele ser cometido, normalmente você segue alguns passos, você acaba caminhando de maneira regular e constante até chegar a cometer este pecado. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus, que Ele, revelando na sua palavra este pecado e os passos que levam a ele ser cometido, através disso, nós podemos identificar os passos que levam a esse pecado, bem como também as próprias respostas divinas a esse pecado. Sim, é justamente sobre isso que o texto dessa manhã nos traz. Enquanto nós, vagarosamente, mas constantemente, continuamos em nossa prática de abandonar ao Senhor, mergulhando na idolatria, o nosso Deus permanece cheio de misericórdia e fiel à sua aliança. Enquanto nós, vagarosamente, mas constantemente, continuamos em nossa prática de abandonar ao Senhor, mergulhando na idolatria, o nosso Deus permanece misericordioso, cheio de misericórdia e fiel ao seu pacto. Veremos isso em 2 pontos. Do versículo 1 ao versículo 6, nós veremos os passos que levam à idolatria. Do versículo 1 ao versículo 6, os passos que conduzem ao caminho da idolatria. E, em segundo lugar, nós veremos do versículo 7 ao versículo 10, as respostas de Deus à idolatria. Os passos e as respostas de Deus. Os passos humanos e as respostas de Deus. Volte seus olhos ao texto, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. O capítulo 32, apenas não ele, na verdade não somente ele, mas também dele até o capítulo 34 do livro do Êxodo, ele marca aqui uma inserção, que se você já leu o livro do Êxodo com calma, você sabe disso. No capítulo 20, o Senhor entrega a sua lei, o seu decálogo, que vai do versículo 1 até o versículo número 17. Isso é o momento em que Deus revela a sua lei moral ao seu povo. Posteriormente a isso, nós temos uma série de preceitos que são extraídos dessa lei do Senhor e aplicados a várias circunstâncias da vida do povo, que eles deveriam utilizar esses preceitos quando entrassem na terra prometida. Isso acontece logo em seguida à entrega da lei. Quando chega, isso vai até o capítulo 31, quando nós chegamos ao capítulo 32, do 32 ao 34, nós temos uma pausa nessa narrativa corrente acerca desses preceitos, que só retornará a partir do capítulo 35. Do 35 até o 40, nós temos esse retorno a esses preceitos dados por Deus através de Moisés. Pois bem, nós estamos aqui nessa inserção, nesse momento em que, desse capítulo 32 ao 34, há essa narrativa acerca desse grave pecado.
Eis uma das razões por que se encontra aqui. Deus está, pela sua soberana vontade, nos revelando aqui um grave pecado que foi cometido por aquele povo e que cabe aqui, é importantíssimo ser tratado, ser falado, que teve consequências para eles, implicações para eles e também para todo o povo da aliança em todos os tempos. No versículo 1, nós temos aqui diante de nós já o primeiro passo que foi dado pelo povo para o pecado da idolatria, para chegar ao pecado da idolatria. Eu já li o versículo mais de uma vez, então fique atento com os seus olhos ao versículo 1. O primeiro passo aí nesse versículo 1 é o passo do pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade. O povo aqui, meus irmãos, a ideia é essa, está desesperado. Perceba que o texto descreve o povo inquieto. Havia passado mais de um mês da subida de Moisés ao monte. E o texto nos diz que o povo, ele percebia que Moisés tardava a descer do monte. Entretanto, há uma informação muito importante nesse versículo. Veja, quando ele diz assim: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Diante daquele desespero, daquela situação de preocupação com o tardar de Moisés, eles clamam a Arão para que ele faça deuses, para que esses deuses possam conduzir o povo. O povo queria que lhes desse algum tipo de senso de segurança, algo que eles pudessem olhar e fitar os seus olhos e firmar ali a sua certeza. Esperavam Moisés descer do monte, mas para eles já tinha passado do tempo, já tinha sido tempo suficiente. Era necessário alguém, era necessário alguma coisa que pudesse trazer esse senso de segurança a eles. Por isso eles clamam a Arão. Mas veja que o Senhor Deus já havia dado inúmeras provas que ele estava com o povo. A ausência de Moisés aqui, por um tempo determinado, não era de forma alguma um abandono de Deus. Pelo contrário. Mesmo na ausência de Moisés, além do fato de que eles tinham as lembranças, recentes lembranças de toda a obra de Deus, que Deus tinha operado no seu meio e estava ainda operando no meio deles, eles poderiam olhar para o passado e até mesmo ver no presente o que Deus estava fazendo para com eles. Além disso, eles tinham também um líder ali presente, Arão. Um homem de Deus, também designado pelo próprio Senhor para ser ali aquele líder, aquele sacerdote que auxiliava Moisés na liderança do povo. Então eles tinham também um homem de carne e osso, que eles poderiam olhar e depositar a sua confiança nesse sentido, de ter um homem que estava guiando-os, enquanto Moisés estava ausente. Portanto, a queixa aqui, ela não procede, ela é pecaminosa e ela vai além desse pecado já de não confiança, de incredulidade, é um pecado de incredulidade tal que conduzirá à idolatria. Os olhos estavam fitados nisso, meus irmãos, nesse tardar de Moisés em descer do monte. E por causa disso, eles não conseguiam ver todo o cuidado de Deus para com o seu povo. Incredulidade. Mesmo diante de todos os atos de Deus, da sua providência, eles se demonstraram incrédulos e pressionaram ali Arão para fazer aqueles falsos deuses. O segundo passo que o texto nos narra acerca dessa condução à idolatria se encontra do versículo 2 ao versículo 4. O segundo passo que eles dão é o passo da insubmissão. Lerei os versículos 2 e 3. Escute. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. No versículo 2, o texto nos diz que Arão leva adiante o pedido dos israelitas. Ele ouve a queixa e ele agora atende, ele começa a atender esse pedido. E o mais paradoxal é que o produto utilizado no processo para fazer o ídolo era mais uma prova do cuidado de Deus para com eles.
Vocês lembram disso? O ouro ali que eles carregavam eram os espólios que eles tinham levado do Egito, da grande libertação que o Senhor tinha operado para com eles, libertados do Egito. E eles pegam aqueles espólios, eles pegam aqueles tesouros e estão agora, no lugar de usar aquilo para glorificar a Deus, adorar o único Deus verdadeiro, eles estão utilizando aquele material para forjar um Deus para eles. Usam a bênção de Deus contra o próprio Deus. Mesmo diante desses material, dessas bênçãos ali que eles tinham, eles permanecem incrédulos e caminham na insubmissão. Mas além disso, eu quero que você perceba uma outra verdade desse texto, dentro desse contexto acerca da insubmissão. Note que o texto nos diz que houve um cercar do povo a Arão. Eles cercam Arão. Há um comentarista que diz que a ideia aqui não é apenas de um cercar, de uma conversa, de um diálogo, mas é de uma pressão. Houve uma confrontação. Eles estão confrontando Arão, colocando-o contra a parede, exigindo, em tom de ordem, de maneira petulante, querendo que Arão se curvasse à sua vontade e fizesse aquilo que eles estavam desejando, que era criar um ídolo. E como nós vimos nos versículos 2 e 3, Arão acaba cedendo e começa a iniciar o processo do forjamento daquele falso Deus. Ou seja, nós temos diante de nós um líder, um sacerdote, um homem que foi vocacionado por Deus, claramente chamado pelo próprio Senhor, para liderar o povo dele, cedendo à pressão do povo, cedendo ao pecado do povo. E nós não sabemos o porquê exatamente, não nos é dito no texto sagrado, nessa perícope aqui. Talvez, meus irmãos, tenha sido o temor de homens, talvez o desejo de agradar ou de não desagradar aquele populacho, talvez o receio de receber algum tipo de pecha. Esse líder, esse Arão, esse irmão de Moisés, ele é autoritário. Ele é alguém que é intransigente, ele não sabe ceder, ele não sabe conversar, ele não sabe negociar, ele não sabe ser político. Talvez tenha sido qualquer um desses motivos, ou mais de um desses motivos, que fez com que Arão cedesse àquela pressão. Mas a palavra de Deus nos lembra essa manhã, meus irmãos, que aqueles que Deus vocacionou para instruírem o povo da aliança publicamente, os presbíteros, quer sejam docentes ou regentes, eles não podem se calar, eles não podem ceder às pressões, eles não podem permitir que o povo da aliança marche rumo à idolatria. Ele não pode fazer isso sob pena de negligenciar o sacerdócio para o qual Deus o chamou, nem por medo de homens, nem por medo de rótulos, nem por medo da morte. Podem colocar a nossa cabeça na guilhotina e afirmarem que vão descer ali a guilhotina sobre nós se nós não cedermos. Que desça! Que desça! Aqueles que Deus chamou para instruir o povo da aliança não podem ser frouxos, não podem recuar, não podem perder a firmeza. E não entenda errado o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que há momentos em que um conselho de uma igreja possa pacientemente passar um tempo tendo ali todo o cuidado no trabalho de uma igreja, na reforma dessa igreja e aos poucos fazendo as modificações necessárias. Isso acontece, meus irmãos. Isso é sinal de sabedoria muitas vezes, quando um pastor ou os pastores, os presbíteros, eles atuam com essa paciência, com essa longanimidade para pegar uma igreja que está deteriorada e começar a reformá-la, a trazê-la às Escrituras, calmamente, em oração, com paciência. Isso é bíblico também, claro que é. Mas há situações onde não dá para esperar.
Não dá para você aguardar muito para fazer uma reforma. E nesse caso aqui, então, é pior ainda, porque não era um contexto de que precisava fazer uma reforma. Estava no caminho certo, estava adorando o único Deus verdadeiro, e aí o líder cede para um pecado entrar no meio do povo. Entenda, não é o caso onde a igreja está com o pecado dentro e o pastor, o conselho está ali trabalhando com calma para poder retirar, dependendo do pecado, porque dependendo da gravidade, ele precisa ser mais rápido na ação. Mas esse caso aqui é pior, é a permissão do pecado entrar, e é um pecado grave. É um bezerro de ouro que está sendo construído, que está sendo forjado com o apoio e diretamente pelo próprio sacerdote. Não é qualquer coisa. O pecado em si já é algo grave, mas imagine um pecado como esse, que atenta diretamente contra a glória do Deus único e verdadeiro. Portanto, aqueles que Deus vocacionou para a palavra, eles não podem de maneira nenhuma ceder a esse tipo de pressão. Não podem. Jamais. Jamais não há negociação com relação a isso. Não há negociação com relação ao evangelho. Não há negociação com relação ao culto, não há negociação com relação à glória de Deus, não há negociação com relação à pessoa e à obra de Cristo, não há negociação com os fundamentos da fé cristã, não há negociação com a palavra de Deus, não há. Não há, irmãos. Não pode haver de maneira nenhuma. Mas ao mesmo tempo em que a palavra de Deus nos lembra essas verdades aqui, sobre a importância do sacerdote se manter firme mesmo em meio à pressão, por outro lado, a palavra de Deus também nos lembra o papel que o povo da aliança deve desempenhar. Ora, como é que você reage quando o seu presbítero, o seu conselho lhe chama a atenção acerca de um pecado? Como é que você lida com a exortação de um oficial da igreja para com você, quando ele fala, olha, você está equivocado nisso, você precisa corrigir isso, há um pecado que você está cometendo, você precisa se arrepender, volte atrás. Como é que você reage? Há pessoas que fazem beicinho, têm dificuldade de ouvir a repreensão, não querem ser exortadas, não querem ser cobradas. Se começarem a faltar o culto por algum motivo não legítimo, não querem dar satisfação e acham ruim se você perguntar. Mesmo o presbítero perguntando com todo amor e carinho, preocupado com a tua vida, com a tua alma. E você fica com raiva, não quer ouvir a cobrança. E então quando alguns outros chegam a fazer pior, inclusive, a ponto de pressionar o conselho, e aqui eu não estou falando especificamente de uma igreja, irmão, estou falando de maneira geral. Pessoas que pressionam o conselho de uma igreja, como o povo fez aqui com Arão, para que o conselho ceda acerca de alguma prática não bíblica. Quantas vezes nós temos isso acontecendo? Às vezes acontece por parte de um departamento ou sociedade interna. Às vezes acontece por conta de um grupo influente da igreja. Às vezes acontece por parte, de um grupo de pessoas mais antigas ou com mais dinheiro. Não interessa. Mas há pessoas que assim também agem, com seus interesses pessoais e muitas vezes pecaminosos, por coisas pecaminosas, pressionam o conselho, pressionam o pastor, ameaçam disso e daquilo outro, se não fizer a sua vontade. Agem como o povo aqui que pressionou Arão, que confrontou Arão, querendo impor a sua vontade sobre a vontade daquele que Deus havia, ou melhor dizendo, sobre a vontade do próprio Deus, que é manifesta através do ensino daquele que ele chamou. Entenda de uma vez por todas, se você não entendeu isso ainda. Aqueles que têm autorização são legitimamente chamados por Deus para governar a igreja de Cristo e ensiná-la, são os sacerdotes e presbíteros na antiga aliança e os presbíteros docentes e regentes na nova aliança. Portanto, o procedimento legal que deve ser seguido, se há uma discordância, não é você confrontar desse sentido pecaminoso aqui e ameaçar. Não é assim que se age. Não é assim, querendo coagir, não é assim que se age. Há todo um procedimento padrão bíblico para você, se for o caso, até denunciar um presbítero. Você tem uma ideia, não se pode fazer isso com menos de 2 a 3 testemunhas. Então não é assim que se faz as coisas. E nesse caso aqui, claramente Arão não estava em pecado, não precisava ser denunciado de forma alguma. É o povo pecando contra Deus, pressionando o sacerdote, e o sacerdote cedendo, se tornando cúmplice do povo.
Que triste quadro. Aquele que deveria conduzir o povo em submissão a Deus, está juntamente com o povo, sendo insubmisso a Deus, e caminhando com eles para a idolatria. Mas no versículo 4 ainda é dito sobre esse contexto de insubmissão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Basicamente, irmãos, o que está acontecendo aqui é a quebra de 2 claros mandamentos. Mesmo ouvindo o decálogo, eles quebram o primeiro e o segundo mandamento. Primeiro, eu quero tratar nesse momento apenas o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. O mandamento é claro. Deus havia proibido o culto a qualquer outra coisa, ou a qualquer outra pessoa, ou a qualquer outro ser que não fosse Ele mesmo. O primeiro mandamento lida com o objeto do culto. Quem é o objeto do culto? Deus. O Deus único e verdadeiro. Somente a Ele adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Somente a Deus. O nosso breve catecismo, na pergunta 46, diz assim: o que exige o primeiro mandamento? Resposta: o primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo e glorificá-lo. Entretanto, o povo aqui, ele agiu com insubmissão. Eles escolheram fazer a sua vontade em detrimento de obedecer ao seu Deus, ao Deus único e verdadeiro. E perceba também que tipo de Deus eles forjam para eles. Qual é o tipo de Deus que estão forjando aqui para eles? É o tipo de qualquer falso Deus. Não pode falar, ele não pode ouvir, ele não pode andar, ele não pode exigir obediência, ele não estabelece pacto. É um Deus morto. Nele não há vida alguma. É um Deus que se submete aos seus desejos e caprichos. É um Deus que, na verdade, é servo deles. É esse o tipo de Deus que eles estão forjando aqui. Não alguém que tenha soberania, senhorio sobre eles. Até porque era impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Mas é alguém que está submisso a eles. Eles invertem a ordem das coisas. No lugar de serem submissos ao único Deus verdadeiro, eles agem com insubmissão a esse Deus e eles preferem fazer um Deus que é submisso a eles. Além disso, meus irmãos, além do passo da incredulidade e do passo da insubmissão, nós chegamos ao passo, eles chegam ali ao passo, melhor dizendo, da infidelidade. Versículos 5 e 6 diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esses versículos aqui, eles apresentam o quanto a cultura egípcia ainda estava entranhada neles. É o que você já deve ter ouvido com relação, por exemplo, ao catolicismo romano, que se aplica muito bem aqui ao povo de Israel, quanto à questão do Egito. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Perceba que na linguagem do texto, parece que Arão, ele estava tentando dar um jeito. Você vê isso no texto? Na leitura natural do texto você consegue observar isso. Arão está tentando aqui dar um jeitinho. Enquanto o povo está chamando o produto da mão de Arão de deuses, Arão tenta relacionar o bezerro de ouro com o Deus verdadeiro, no versículo 5. Nas palavras de Arão, aquele bezerro de ouro era Iavé. Era Iavé. Olha o que ele fala. No versículo 5. Será festa ao Senhor. A palavra que aparece no original é justamente o tetagrama. O nome pactual do nosso Deus. Arão está afirmando, claramente aqui, que aquele bezerro de ouro é Iavé. Aquele bezerro de ouro é uma imagem fidedigna, uma expressão exata do seu ser, de Iavé. Arão tenta relacionar isso daqui, e o que ele faz, na verdade, é uma adaptação.
do Deus do pacto, para um ídolo. No versículo 6, eles passam a usar elementos do culto de Yahvé, que deveria ser prestado somente a Ele, ao nosso Deus único e verdadeiro, para adorar agora esse ídolo. Veja, o versículo 6 descreve holocaustos, que era quando o animal era completamente consumido, significando expiação para os pecados. Ofertas pacíficas, que significava que estava tudo em paz entre aquele que adorava e a divindade. E perceba também que há aqui uma refeição pactual. Eles se sentam para comer e para beber, usando elementos de culto da antiga aliança, para supostamente adorar o Deus único e verdadeiro, mas do modo que Ele não ordenou. Eles deturpam a aliança, fazem como se fosse para o Senhor. Na verdade, abraçam a infidelidade e mergulham na idolatria, de vez. Mais uma vez, o nosso breve catecismo fala, na pergunta 50, acerca do segundo mandamento. Você lembra do segundo mandamento? Não farás para ti, versículo 4 ao versículo 6, dias do 20. Não farás para ti imagem alguma, nem semelhança ao que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não dará culto a ela, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento da lei de Deus. Pois bem, o nosso catecismo, a pergunta 50 diz assim: o que exige o segundo mandamento? Resposta: o segundo mandamento exige que recebamos e observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Se o primeiro mandamento lida com o objeto do culto, o segundo mandamento lida com o modo, a forma que o culto deve ser prestado a Deus. Então não basta apenas adorar o Deus verdadeiro, tem que adorar o Deus verdadeiro verdadeiramente, conforme Ele ordenou. Porque, do contrário, você incorre no pecado da idolatria da mesma forma, seja adorando um Deus falso ou adorando o Deus verdadeiro falsamente. E eles aqui estão quebrando os dois mandamentos, adorando um ídolo e tentando adorar o Deus verdadeiro falsamente. Incredulidade, insubmissão e infidelidade, os 3 passos que conduzem à idolatria. Será que é você quem está no caminho da idolatria nessa manhã? Será que é você que tem seguido os passos da incredulidade? Por não crer na provisão divina? Você idolatra o seu trabalho? A sua carreira? Por mais que você deva dar atenção a essas coisas e ser grato a Deus por elas, mas você coloca uma confiança tal nisso a ponto de não crer que é Deus quem supre as suas necessidades? Será que você tem caminhado por esse passo da incredulidade, mostrando ali todo um tipo de confiança no seu cônjuge, como se o seu cônjuge fosse o seu redentor, o seu salvador, sem ele você não pode viver? Ou então o seu filho? Alguns se colocam a confiança de tal maneira, a sua fé de tal forma no sistema educacional, que tornam disso também o ídolo. Ou então talvez seja a sua vida sentimental para aqueles que ainda não se casaram. Você mais pensa nisso do que qualquer outra coisa? Seu coração está cheio disso mais do que qualquer outra coisa? E pior, quando esses pensamentos se tornam até pecaminosos quanto aos desejos que você dá vazão no seu coração, demonstrando assim incredulidade. E com relação à insubmissão, você sabe que Deus condena a imoralidade, a lascívia, e mesmo assim não tira os olhos da pornografia? Sabe do pecado, do culto ao corpo, da sensualidade, todavia as roupas que você escolhe nas lojas são as mais decotadas, as mais apertadas, as que mais podem chamar a atenção. E aqui
para as mulheres em primeiro lugar, porque a Bíblia adverte especialmente as mulheres quanto a isso, mas isso se aplica também aos homens, com relação a não ter cuidado com a modéstia cristã, a um culto ao corpo. Há pessoas que são assim, mesmo na igreja, parecem viver fora da igreja, parecem mais com ímpios do que com cristãos. Suas fotos em Instagram e outras redes sociais são para exibir o próprio corpo. Fotos em academia, fotos em praia e normalmente de forma inconveniente. Isso é insubmissão à palavra de Deus. Culto ao corpo talvez seja o seu bezerro de ouro. Você sabe do pecado da maledicência? Você conhece? Mas ainda assim você insiste em falar mal dos seus irmãos, da sua liderança. Tudo isso é insubmissão e conduz à idolatria. Terceiro, talvez você esteja caminhando pelo passo da infidelidade. Tentativas de crescimento ou aceitação que negociem a verdade. Tanto no âmbito pessoal, isso pode acontecer no seu trabalho, por exemplo, você negocia a verdade, negocia os princípios da palavra de Deus para poder ganhar alguma coisa com isso. Ou então enquanto igreja. Quantas igrejas, quantos conselhos, quantas lideranças de igreja acabam por tentar querer alcançar algum êxito específico, sei lá, uma melhora financeira de arrecadação, algum nome maior na cidade, acabam cedendo às pressões e agindo de maneira infiel para com o pacto de Deus? Hoje, nessa manhã, meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos chama ao autoexame. Lembremos-nos que o caminho da idolatria conduz à ira de Deus. É justamente diante desse caminho que percebemos o quanto precisamos do Senhor Jesus Cristo. É justamente quando a gente olha para o pecado da incredulidade, da insubmissão e da infidelidade, todos esses que conduzem à idolatria, que mais do que nunca nós precisamos olhar para o nosso Senhor e Salvador e nele confiar. Ele que demonstrou perfeita a crença, ali submetendo à vontade do seu Pai, creu na sua palavra e submeteu a ela e foi fiel até o fim. E porque ele foi crente, submisso e fiel à palavra de Deus, a todos os seus preceitos, que jamais passou no seu coração algum tipo de pecado, idolatria ou qualquer outro, é que nós podemos ter esperança nessa manhã. Porque o retrato desse povo aqui, narrado para nós, do versículo 1 ao versículo 6, acerca desses passos, em alguma medida, já foi ou ainda é também o de nossas vidas. Por vezes incorremos em passos como esses, e não podemos depender jamais de nossa obediência a Deus, apenas daquele que obedeceu perfeitamente cada um desses requisitos. Que a tua confiança esteja em Cristo Jesus nessa manhã, que você olhe para Ele, confie nele e descanse nele. Na sequência do texto, após vermos os passos para a idolatria, nós chegamos agora à resposta divina. E certamente é uma resposta nada agradável. O Senhor está irado, a ponto de destruir aqueles que Ele mesmo havia salvado. Deus se dirige a Moisés, descreve de maneira interessante aqui o que o povo tinha feito, e o povo como um todo. Veja, as respostas de Deus à idolatria, versículo de número 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Eu quero que você se atente para a palavra que está no final desse versículo. Se corrompeu. A palavra no original aqui é a palavra shahat. A ideia é de algo que está inutilizado, deteriorado, arruinado, apodrecido. Houve perda total. Perda total. Talvez você já tenha presenciado um acidente ou até mesmo estado num contexto de um acidente onde houve perda total. Pronto. Essa é a ideia aqui. Nada pode ser aproveitado. É exatamente isso aqui. Aquele povo não prestava para mais nada.
E perceba que, por causa disso, olhe a desconexão que o pecado da idolatria causa entre Deus e o seu povo. Como assim? Veja, aquele povo não é mais tratado como o povo de Deus. Mas Deus fala para Moisés: o teu povo, que tu tiraste do Egito. Você lembra de quantas vezes Deus falou na sua palavra antes disso, inclusive no próprio contexto da entrega do decálogo, em Êxodo capítulo 20, que Ele é o Deus que tirou aquele povo do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Essa é o coração do pacto. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Com essa expressão, Deus está claramente mostrando aqui uma ruptura desse pacto, uma quebra da aliança, cometida por parte do povo. O povo tinha quebrado o pacto, por isso Deus se refere a eles daquela maneira: não são meu povo, são teu povo, Moisés. Foi tu que tirou-os do Egito. É isso que a idolatria causa, irmãos. Ruptura entre nós e o Senhor. Há uma separação, um distanciamento. A primeira resposta divina é essa aqui. O distanciamento, a separação que o pecado da idolatria causa entre ele e nós. Entretanto, não para por aí. Versículo 8, veja. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Note como Deus agora ele descreve detalhadamente o pecado do povo. Detalhadamente. Veja, ele diz: depressa desviaram-se. Ou seja, pouco tempo havia se passado entre a libertação que Deus tinha ocasionado, tinha efetuado, e as bênçãos que eles haviam experimentado e estavam experimentando. Então, mesmo, não tinha nem como alegar isso. Faz tanto tempo que a gente não lembra mais das obras do Senhor. Fazia pouco tempo e ele ainda estava se manifestando no meio deles. Em seguida ele diz: fizeram um bezerro fundido. Ou seja, eles criaram o ídolo. E também adoraram e sacrificaram. Ou seja, cultuaram um Deus falso e cultuaram o Deus verdadeiro falsamente, uma vez que atribuíram as obras de Yahvé ao bezerro de ouro. Percebe como Deus está desnudando o pecado do povo aqui? Dissecando, parte por parte, expondo a sua impiedade. Mostrando o quão hediondo era o que eles tinham cometido. Para não haver nenhuma dúvida, nenhum tipo de questionamento quanto à gravidade, à seriedade do pecado aqui, ele está desnudando, mostrando cada parte do pecado. Cada parte do pecado. Agora, diante de uma situação como essa, qual é a reação que você teria se você fosse o ofendido nessa ocasião? Se coloque por um momento, por assim dizer, no lugar do Senhor aqui. Você fez tudo por aquele povo, você deu provas do seu amor, provas e mais provas, promessas pactuais já feitas aos pais, lá no passado, sendo cumpridas, cabalmente cada uma delas, mostrando ainda naquele tempo presente o cuidado dele, o seu cuidado, no caso aqui, imaginando você. E ainda assim o povo se rebela, o povo se revolta, confronta a liderança, bate no peito e diz que agora serve a um bezerro de ouro. A um bezerro de ouro. Como é que você reagiria? Basta você imaginar qual é a sua reação inicial, ou talvez não seja a sua reação exatamente, mas eu digo o que passa pela sua cabeça quando, por exemplo, um filho seu desobedece o que você diz. Principalmente quando esse seu filho desobedece o que você diz, depois de ter repetido várias vezes. Você sabe como é, não sabe? Você pai, você mãe, você dá uma ordem. Filho, não faça isso. Ele faz. Aí você fala, não faça isso. Ele faz de novo. E isso se repete. Isso aconteceu nessa madrugada conosco lá em casa, dentre muitas outras vezes.
A mãe falando para a filha, não vá para aí, não vá para aí, não vá para aí, não faça isso. Qual foi a consequência? Uma queda e um olho roxo. O pai e a mãe, depois que passa a preocupação, a vontade é de fulminar. Não é assim? Por sermos pecadores? A gente quer agir com ira, com indignação. Falamos e não somos ouvidos. Então Deus já poderia ter fulminado aqui aquele povo, já de cara. Mas observe a resposta do Senhor a Moisés. Vai, desce. Vai, desce. Eu quero que você perceba aqui, se atente a essa expressão, porque tem tudo a ver com o que vai correr depois. Deus já está aqui exercendo misericórdia, meus irmãos. Ele está enviando o profeta. O profeta Moisés, e nesse profeta, ele estava já ali trabalhando para que aquela relação entre Moisés e o povo ficasse ainda mais estreita. A relação de mediador de Moisés para com o povo. O mediador entre Deus e o povo, melhor dizendo. Deus manda ele descer, após aquele ocorrido, e é a partir desse momento, que você vê depois, na sequência do capítulo 32, se Deus quiser no próximo sermão pregarei a sequência, você vê que depois desse capítulo 32, é a partir do capítulo 32, melhor dizendo, que a mediação de Moisés, naquele pacto, ela vai ficar cada vez mais presente, cada vez mais intensa, cada vez mais estreita. Então Deus está trabalhando aqui em Moisés, através de Moisés, a mediação do pacto. Deus estava atiçando o coração de Moisés, conduzindo a uma maior identificação com o povo redimido por ele. O povo redimido por ele deveria ter uma relação ainda mais íntima com o seu mediador. No versículo 9, Deus diz mais. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. É nesse texto aqui que surge essa expressão pela primeira vez na Bíblia. Você já deve ter lido em outros lugares, eu imagino. Povo de dura cerviz. A primeira vez que aparece na palavra de Deus é agora, aqui, nesse momento, em Êxodo capítulo 32. E o uso dessa expressão aqui, dura cerviz, ela tem uma ideia de animais difíceis serem manipulados. Na verdade, eles serem desobedientes a esse controle, serem rebeldes. Como uma espécie de jumento chucro ali, que não submete ao seu dono, que é obstinado, que tem o pescoço duro, e não se curva, não se dobra, não obedece de forma alguma. É essa a ideia de dura cerviz. Eis outra resposta divina aqui. O povo tem dura cerviz. Na sequência ele diz: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Agora vem as palavras mais amedrontadoras de toda essa perícope. Deus se mostra nesse texto, meus irmãos, de uma maneira que normalmente nós não gostamos de enxergá-lo. O Deus que se ira. O Deus que manifesta a sua indignação contra a impiedade. Atributo este, a ira de Deus, que há muito tempo tem sido negligenciado em vários púlpitos. As pessoas gostam de ouvir acerca do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas ler um texto que fala isso de maneira explícita, que Deus está irado contra o pecador e que derrama a sua ira contra o pecador, contra o pecado de idolatria, é algo que nos amedronta. Além disso, Deus ainda fala para Moisés, ele cita algo para Moisés que ele já tinha falado para Abraão. O que Deus está falando aqui é o seguinte: eu vou fulminar esse povo, eu vou exterminá-lo, e a partir de ti, Moisés, o que ele prometeu a Abraão? A partir de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. Então Moisés seria, se tivesse assim acontecido, o patriarca nesse sentido, de que daria início à nova nação que Deus
estabeleceria. Talvez para alguns de nós aqui seria algo bem chamativo ouvir aquele tipo de proposta e talvez querer aceitar. Agora eu vou tomar o lugar de Abraão nesse sentido? Mas é claro que Deus não está pedindo permissão a Moisés aqui. Deus não pede permissão a ninguém para fazer o que ele faz. Deus poderia julgar o povo e condená-lo ali, derramando sua ira, quando ele bem quisesse. Mais uma vez, o que Deus está fazendo aqui é trabalhando em Moisés o seu papel de mediador. Ele está instigando isso em Moisés. Ele está fazendo com que Moisés trabalhe assim, ele se torne esse mediador que ele queria que ele fosse. Tanto é que você vai ver isso no versículo 11 em diante. Moisés exercendo essa mediação. Então não é um pedido de permissão, de forma alguma, mas uma ação divina aqui, que está irado de fato, e que vai sim derramar a sua ira. Mas que ao mesmo tempo nós já percebemos aqui graça e misericórdia para com aquele povo. Porque nessa ação de Deus, Ele trabalha na vida do mediador. É a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade pactual como a resposta principal àquele pecado gravíssimo do povo. Da mesma forma, meus irmãos, como Deus fez com aquele povo aqui, por meio de Moisés, demonstrando a sua misericórdia, Ele também nos estimula nessa manhã, através da sua misericórdia. Sim, porque o fato de nós estarmos hoje aqui, em mais um dia do Senhor, pela manhã, adorando neste lugar, é um sinal da sua misericórdia. Se o seu culto é aceito por Deus, é um sinal da sua misericórdia. Se você tem andado com Deus, se você tem produzido frutos na sua vida cristã, é sinal da sua misericórdia. Essa misericórdia que já nos alcançou em Cristo Jesus, mas que não apenas nos alcançou no sentido passado, mas também ela no presente, ela nos estimula a produzirmos os frutos dignos de arrependimento. Assim como Ele disse para Moisés, Ele disse para o seu filho: vai e desce, vai e desce. E foi porque o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, veio e desceu, Ele encarnou, Ele se identificou conosco como mediador do pacto da graça, é que nós podemos ter nessa manhã certeza de misericórdia. Portanto, se você tem caminhado em algum desses passos aqui rumo à idolatria, já tem cometido pecado de idolatria, arrependa-se. Há misericórdia para você nessa manhã. Há misericórdia abundante de Deus para você nessa manhã. Talvez você responda dizendo: mas Alex, eu sou um protestante, eu sou um reformado, eu sou um presbiteriano, eu sou alguém que jamais cultivei na minha vida ídolos. Eu não sou como os papistas. Eles sim fazem os seus falsos deuses de fundição, de ouro, de prata, de pau, de pedra, de madeira, de todos os jeitos, de todas as formas. Ora, somos muito velozes em apontar o pecado dos papistas, que de fato estão cometendo pecado, são idólatras por excelência. Eles sim se prostram àquilo que não é Deus e cultuam, por mais que eles usem os seus subterfúgios dos conceitos de idolatria, mas são idólatras. Mas quantas vezes nós que somos protestantes, quantas vezes nós que somos calvinistas, reformados, presbiterianos, cultivamos bezerros de ouro em nossa vida? Fazemos com nossas próprias mãos, não precisamos do auxílio de um sacerdote, fazemos com nossas próprias mãos o nosso bezerro de ouro, o nosso próprio bezerro de ouro. Às vezes esse bezerro de ouro é algo em si pecaminoso, que em qualquer circunstância você deveria abandoná-lo. Mas muitas vezes passa desapercebido, porque o teu bezerro de ouro é uma coisa que em si mesmo não é pecaminosa, mas a maneira como você trata essa coisa se torna um bezerro de ouro. Eu pergunto a você nessa manhã, ou melhor, Deus pela sua palavra fala a você nessa manhã lhe perguntando, lhe indagando: qual é o seu bezerro de ouro? Você tem um bezerro de ouro? E se tem, qual é? Identifique o mais rápido possível e quebre-o, destrua-o, sob pena de ser destruído por Yahvé, se você não assim proceder.
Não estou dizendo para você que se o seu bezerro de ouro for o seu cônjuge ou o seu filho, você deve matá-lo literalmente, é claro que não. Mas é acabar com essa idolatria a essa pessoa. É acabar com a idolatria ao dinheiro. Não é pegar o teu dinheiro e tocar fogo, mas é deixar de adorar a Mamon. Percebe? Como nós somos tão astutos em fazermos de coisas boas algo ruim. Destrua o seu bezerro de ouro. Destrua o seu bezerro de ouro. A palavra de Deus nos constrange a viver em santidade, meus irmãos. E isso envolve abandonar o pecado da idolatria. Talvez o teu pecado da idolatria seja um esporte. Uma vida ligada demasiadamente ao futebol, a um clube específico, a um time específico. Talvez seja uma vida que não sabe ser vivida sem sempre estar condicionado ao entretenimento, como de séries, de filmes, de cinema, enfim. Percebe? Coisas que pode passar desapercebido, mas a forma como você faz, se você todo dia não acender um incenso para aquilo, se todo dia não prestar culto àquilo, se você não se prostrar diante daquilo todos os dias, não há razão na tua vida. Não há sentido. São essas coisas que dão sentido à sua vida? É o teu cônjuge que dá sentido à tua vida? É o teu filho? É o teu trabalho? É um entretenimento? O que é que dá sentido à tua vida? Se não for Deus, se não for o Deus único e verdadeiro, qualquer outra coisa que dá sentido à tua vida, eis aí o teu bezerro de ouro. Concluímos perguntando: você tem medo de doenças como o Covid-19? Ou outros tipos de pandemia? Ou de doenças do coração? Ou outras doenças que vão se acumulando e vagarosamente vão matando? Você tem medo dessas doenças? Você tem medo disso? Muito mais você deveria se preocupar com o pecado da idolatria. Seus efeitos são profundamente mais devastadores que qualquer doença. Observe bem. Observe bem se você não tem seguido esses passos que conduzem ao caminho da idolatria. De incredulidade, de insubmissão e também de infidelidade. E se você cair nesse pecado, ou tem caído nesse pecado, lembre-se que enquanto nós, vagarosamente, mas constantemente, continuamos em nossa prática de abandonar o Senhor, mergulhando na idolatria, o nosso Deus permanece cheio de misericórdia e fiel ao seu pacto. O Deus que destrói bezerros de ouro, que se ira contra o pecado da idolatria, é o mesmo Deus que misericordiosamente te recebe em seus braços por meio do Cristo bendito. Que Deus os abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te rendemos glória, tributamos a Ti todo louvor, Senhor. Somente o Senhor é digno, somente o Senhor é merecedor de nosso culto, de nossas vidas. Para isso fomos criados, ó Deus, para a Tua glória. E para nos alegrarmos em Ti para sempre. Ó Deus, que o Teu povo caminhe não pela incredulidade, não pela insubmissão, não pela infidelidade, mas caminhe no caminho, em Cristo, depositando nele toda a sua confiança, toda a sua fé, toda a sua esperança, todo o seu amor. E que não haja, ó Deus, em nossos lares, em nossas famílias, nesta igreja e em qualquer outro lugar que nos ouve através dessa transmissão ou que nos ouvirá, bezerros de ouro. Que o Senhor os quebre, despedace-os por completo. Que a Tua ira se manifeste contra este pecado, Tua ira santa. Mas que ao mesmo tempo o Senhor se lembre da Sua misericórdia e traga-nos ao arrependimento. Ó Deus, oramos assim, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.